Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho de história, né? Na nossa disciplina de história. Então, como é um conteúdo meio extenso, eu vou fazendo assim um resumo, mas vocês devem fazer a leitura na íntegra de cada página. E nós vamos estar explicando na página 20, 21, 22, 23 e um pedacinho da página 24. Muito bem. Então, o que nós vamos ver em história hoje? Leia em voz alta o texto a seguir. O que vai dizer esse texto? Esse texto vai dizer dos modos de vida da cidade e do campo. Cidade é onde nós vivemos aqui, onde a maioria de nós estamos vivendo, e a nossa cidade é a cidade de Umuarama. E no campo quer dizer no sítio, nas chácaras, nas fazendas, tá? No campo, na roça, tá? Então, as pessoas moram em diferentes lugares do mundo. E o lugar onde nós moramos influencia muito na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver. O trabalho, o lazer, a escola, as diversidades culturais estão diretamente relacionadas com o espaço em que vivemos. Alguns lugares são mais tranquilos e outros são bem mais agitados. A gente costuma dizer que a nossa cidade de Umuarama não é uma cidade de porte grande, né? Mas a gente já percebe assim que não tem tanto sossego. É diferente de uma outra cidade pequena, onde as pessoas assim, vivem mais tranquilo, mais à vontade, não tem tanto perigo, né? Então, aonde a pessoa mora, os diferentes lugares influenciam na maneira das pessoas viverem. E um desses lugares é o campo. A comunidade do campo ela é formada por pequenos agricultores, chacareiros, sitiantes, fazendeiros, e as pessoas têm um modo de vida calmo, pacato, quer dizer parado, né? mais diferente do nosso. Porém, eles precisam locomover-se de grandes distâncias, às vezes a pé, de veículo, a cavalo, para eles poderem ter acesso assim, ao hospital, a mercados, outras coisas que eles precisam, que tem aqui na cidade, então eles precisam se locomover. É diferente de nós, que moramos aqui dentro de Umuarama, quando a gente vai para o hospital ou a gente vai para a escola, é pertinho. Já quem mora no campo, no sítio, eles têm que deslocar por muitas distâncias, né? E daí, olha aqui, ó, com as plantações, criação de animais, que são os trabalhos que eles têm que fazer, tá? O campo é a marca de liberdade. Lá tem o ar puro e a boa alimentação. As pessoas se preocupam uma com as outras. As atividades físicas acontecem ao ar livre de várias formas, entre elas caminhar, andar a cavalo, atividades radicais, né? Então, eles têm vários tipos de atividades que fortalecem o físico deles. Então, só o fato deles estarem lá no campo, deles terem que se deslocar para lá e para cá, tudo muito longe, eles já estão se exercitando. É diferente de quem mora na cidade, num quintal pequeno, uma casa pequena, onde fica o dia inteiro ali assistindo uma TV, não pode brincar, não pode se locomover, não pode sair para a rua, né? Já quem mora lá no campo tem toda a liberdade, né? Aqui, ó, a cidade é um centro de organização social e econômico, onde estão centrados os principais serviços, os produtos que são consumidos, né? O habitante tem um modo de vida diferente daqueles que moram lá no campo, que tem uma vida com grande agitação de veículos e pessoas. Possui acesso fácil à cultura, à educação, ao lazer, à socialização, ao saneamento básico, água tratada, eletricidade, transporte coletivo, entre outros. Porém, nem todos podem fazer uso desses recursos. Por exemplo, tem o lazer, cheio de oportunidades para lazer, mas nem sempre a gente pode ir, pela falta de segurança, às vezes por falta de tempo, né? Então, às vezes tem tudo isso aqui ao alcance das pessoas, mas as pessoas não têm o direito de participar. E os motivos que levam as pessoas a escolher se morar no campo ou na cidade são definidos pelos hábitos e costumes, estilo de vida, cultura, lazer e também as necessidades financeiras. Muitos gostariam de morar nos campos, no sítio, mas não pode.
Muitos gostariam de morar, estão no sítio, queriam morar na cidade e não pode. Então depende da situação de cada um e aqueles que têm a oportunidade, ele acaba realizando da melhor forma possível. Aqui vocês já vão fazer uma atividade. Olha, responde. Para morar, você gosta do campo ou da cidade? Onde você gostaria de morar? No sítio, na chácara, na fazenda? Ou você gosta de morar na cidade? Então aqui você vai responder. Mas coloque uma resposta completa, tá, gente? Não é só colocar sim ou não. Sim ou não. Tem que responder, explicar. Hora da história e memória. Querida família, que vocês vão pedir para um pai ou a mãe ou o irmão mais velho de vocês ajudarem vocês nesse número 3. Converse com seu filho sobre a vida do campo e da cidade no tempo dos seus avós. Fala sobre o tipo de lazer, diversões, das dificuldades, do tipo de vestimenta, da alimentação, do transporte, entre outros, para que o aluno possa fazer a relação entre o passado e o presente. Essa atividade que é bem gostosa, hein? Quem tem avós e avós, converse com eles como que era quem morava na roça. Ele chama de roça, ele não fala campo, ele fala roça. Como que era a vida deles morando lá na roça? Como que eles se vestiam? Como que eles usavam? Que transporte que eles usavam? Como que eram as brincadeiras? Como que era assim para conversar com a família, né? Eu já morei na roça e eu lembro como que era gostoso, né? A gente tem uma saudade. Então conversa aqui que vocês vão escutar umas histórias bem bacanas, certo? E aqui vocês vão observar. Olha bem, aqui nós pegamos uma foto da cidade de Umuarama, tá? Aqui já é Umuarama. Olha quantas casas, uma pertinho da outra. Veja bem, você dá 3 passos, você já está no quintal da outra pessoa. E olha aqui no campo, que delícia, ó. Olha a distância de uma casa. Aqui tem um povoado, aqui tem outro, aqui tem outro. Olha a distância de um lugar para o outro, tá? E é a zona rural do município de Umuarama. Aqui é a rodovia que está passando ali. Você prefere viver na agitação ou na calmaria? Agitação da cidade? Ou aqui nessa agitação, vocês queriam viver nessa calmaria? Então você vai responder. Vamos colorir de amarelo as palavras do texto que definem o modo de vida do campo e de vermelho o modo de vida da cidade, tá? Então agora utilize as palavras do quadro e preencha a tabela abaixo corretamente. Prédio, lojas, animais, plantações, indústria, capim, trator e avenidas fazem parte do modo de qual vida? Da cidade ou do campo? Vocês vão pegar essas palavras aqui e ver se elas pertencem da cidade ou se elas pertencem no campo. Entendido? Certo. Aqui nós vamos continuar. Opa, pulou. Só um minutinho. Tá pulando. Então, aqui de amarelo, tá? Aqui da cidade. Aqui, página 22. Leia o texto em voz alta e, se precisar, peça ajuda de alguém de sua família ou responsáveis. Texto 2. Contribuições da cultura africana para a cultura brasileira referente à música, à dança, à arte e à culinária. Olha, nós vamos falar do pessoal que vieram da África, tá? O que eles contribuíram para a nossa cultura? Vieram lá de outro país junto com o nosso. O que eles trouxeram na música, dança, arte e culinária? Então, veja bem, os negros, aqui fala da África, que são os negros, eles foram um povo assim bem judiado. Eles viviam na época da escravidão no Brasil, que durou quase 400 anos, tá? E o que aconteciam? Eles eram explorados para fazer os serviços pesados, né? E eles constituíam a base econômica. Eles ajudaram a formar, a começar esse Brasil. Eles trabalharam muito, tá? Mas eles trouxeram, no conhecimento e na prática de vida deles, eles trouxeram para a gente, assim, uma contribuição muito boa no vocabulário, na dança, na música, na religião, na culinária, no esporte, entre os outros. Então, veja bem, eles vinham como escravo para trabalhar e, ao mesmo tempo, eram seres humanos, eram pessoas cheias de vida, cheias de contribuições legais que eles tinham lá na onde eles viviam. Então, na dança,
E que influência que eles trouxeram para nós? O samba. O samba veio da cultura africana. E hoje o Brasil é nota 10 nesse samba, né? Capoeira. Quem trouxe a capoeira para o Brasil? Foram os negros. E olha que a capoeira, ela é tipo uma dança, ao mesmo tempo é um esporte. Na culinária, também foi a contribuição da África para nós, tá? Com deliciosos pratos. Olha, veja bem, eles trouxeram o leite de coco, o azeite de dendê, pimenta, tal. Então, tudo esses tipos de comidas diferentes que tem hoje no Brasil, o brasileiro aprendeu com a cultura negra, tá? E tiveram também a influência que hoje a gente usa muito na arte, que são as máscaras, são as mais conhecidas, né? Que transformam o corpo do bailarino, os artistas usam essas máscaras, que eram prática que os negros tinham, né, da cultura africana, que trouxe, o Brasil adotou e hoje está aí no nosso meio, certo? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então aqui, conforme vocês foram lendo lá no texto, vocês vão ver a dança, a culinária e a arte e vai ver quais dessas frases está relacionada à dança, à culinária ou à arte. Vai numerar A, B ou C. Aí, número B, aqui na letra B, complete as frases com as palavras do retângulo. Você vai ver essas palavras aqui: artes marciais, miscigenação, máscara, corpo, africano e fantasia. Essas palavras vão completar essas frases. E essas frases estão lá no texto que a gente acabou de explicar. A gente não leu para não ficar tão extenso, porque você vai estar lendo. Então, você vai ler lá no texto e vai achar as palavras desse quadro aqui e completar as frases. No espaço abaixo, escreva o que você mais gostou da contribuição da cultura africana e por quê. Então, o que você mais gostou? Foi o quê? O que ele contribuiu? Foi na alimentação? Foi na dança? Tá? Foi na arte? Então, você vai colocar aqui, tá? Eu tenho certeza que vocês vão colocar muito aí aquela dança lá da capoeira, né? Tá, aqui. As contribuições da cultura indígena para a cultura brasileira. Então, veja bem, na nossa história, histórias são aqueles que são acontecimentos que teve desde o comecinho da formação do Brasil e tem até hoje. São registro, né, em documento ou também registro de memória. Pessoas lembram o que se aconteceu. Então, os índios, eles contribuíram também. Acabamos de falar da cultura negra, dos negros, e agora dos índios. Os índios eram os primeiros povoados que tinha aqui no nosso Brasil, e eles também contribuíram para a formação da cultura do Brasil. Hoje nós temos prática que foram eles que nos ensinaram, tá? Então, vamos ver aqui o que eles fizeram. Faz parte da nossa língua vocabulários como capim, guri, canoa, pipoca, arara, jabuti, pereba e muitos outros. O artesanato, esse aqui são vocabulário que eles trouxeram e a gente tem essa prática até hoje. Aí no artesanato, veja bem, às vezes vocês veem aqueles índios que ficam lá no semáforo, que ficam andando aí pela cidade, eles vendem um cesto feito de palha, que é uma verdadeira obra de arte. Eles têm assim, um domínio para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, nós herdamos dele essa prática aqui, com esses materiais, com esses artesanatos, e também os hábitos que nós temos, que é a vontade de andar descalço. Quem não gosta de andar descalço, né? Sentar de cócoras, tomar banho todos os dias, descansar em redes, usar plantas medicinais, fazer armadilhas e outro, né? Aí vem o costume de comer frutas, como caju, acerola, pequi. Olha, veja quantas frutas, quantas raízes que eles ensinaram a gente a comer e hoje faz parte da nossa alimentação. E tem também o folclore que a gente aprendeu com eles, que é contar as histórias folclóricas, né, que aconteceram. Então, os índios teve uma contribuição muito grande para o nosso Brasil.
Transcreva do texto 3 contribuições dos índios na alimentação, no folclore e no vocabulário. Essas respostas que vocês vão achar aqui, essas 3 contribuições, estão nesse texto que a gente acabou de falar. Texto 4, né? Leia o texto 4 em voz alta, com bastante atenção. Por que diz em voz alta? Porque quando a gente lê em voz alta, a gente escuta aquilo que está lendo e memoriza melhor. Eu mesmo gosto de ler em voz alta para me poder estudar, né? Então, quando a gente ouve a voz da gente, a gente grava melhor. O espaço público e espaço privado. Tá? O que é o espaço público dentro da nossa história? Espaço público, olha bem, quando pensamos em cidade, pensamos em rua, avenida, loja, escola, prédio, casas, postos de gasolina, hospitais e outros. A cidade é composta por todos esses lugares que são divididos entre espaço público e espaço privado. Privado é aquilo que é particular. Público é aquele que se usa com mais de pessoas. Tá? Então, ele é público, não é porque ele é público que ele está lá, que a gente pode fazer o que quer. Não, ele é público porque ele pode ser dividido por mais pessoas ali. Então, os espaços públicos são de responsabilidade do governo e pertencem à população. São administrados pelo município, estado e união. E eles são divididos em espaço público livre, que dá o direito de ir e vir em qualquer horário, como as ruas e avenidas. Não é em qualquer horário, não. Agora mesmo que teve essa pandemia aí, tinha os horários para a pessoa estar andando, né? Espaço público de lazer e conservação, que são praças, praias e parques. Em alguns lugares tem restrição de horários. Espaços públicos com restrições ao acesso e à circulação de pessoas, né? Onde a presença controlada e restrita é determinada por pessoas, com horário de funcionamento, como museus, bibliotecas, edifícios, escolas públicas, praça, câmara, né? E os lugares públicos onde todos podem usufruir com os mesmos direitos legais, sem distinção de nenhuma etnia ou classe social, mas de quem a responsabilidade de preservar e cuidar dos bancos e das praças do local, quem que é? É a própria população, aqui, que é responsável em manter o espaço público organizado. Destruir ou pichar o espaço público pode ocorrer em crime e o infrator pode ser preso. Peraí que meu mouse aqui está dando problema, por isso que sai pulando. Não quer ir. Aqui. Então, os espaços públicos... Oh, meu Deus, está pulando aqui. Aqui. Os espaços públicos com restrições de acesso à circulação, onde a presença é controlada, restrita, né? E aqui a gente falou que a população é a principal responsável em manter o espaço público limpo e organizado. Então, a gente não pode sair por aí destruindo tudo, né? Porque é o espaço público, porque é o governo, é o prefeito, que é o presidente que toma conta, que eu vou lá detonar tudo. Não, eu tenho que ter a responsabilidade em organizar e manter limpo. É aquela regra que existe, quebrou, pagou, estragou, consertou. Porque só assim a gente tem que colocar esse respeito, né? Porque não é só meu, todos têm que estar usando, e vai o próprio dinheiro público para estar conservando, para estar arrumando tudo aquilo ali. Então, para que gastar dinheiro à toa? Então, hoje nós aprendemos o que os negros contribuíram para nós, na nossa cultura, o que os índios contribuíram também na nossa cultura e sobre o uso do espaço público. E meio da zona rural, que é a cidade, e o campo, né? A cidade e o campo. Então, a gente já viu esses conteúdos e vocês agora respondam, mas leiam agora atentamente cada um para vocês entenderem melhor. E no próximo vídeo a gente volta para fazer a correção das demais atividades que passou. E em breve a gente volta também para dar continuidade nos vídeos. Então, um beijão no coração, fiquem com Deus e até mais. Tá, tchau!